Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja lá qual o horário que você está acompanhando mais uma viagem na história. Estamos aqui hoje para conversar, nessa primeira conversa aqui do dia, com um casal que tem uma história fantástica na música cristã no Brasil, né, com cânticos marcantes, uma trajetória realmente emocionante. E enquanto eles chegam, lembrando para você que agora temos também o podcast que está lá no Spotify, História da Música Cristã no Brasil, no YouTube, História da Música Cristã no Brasil, no Facebook, História da Música Cristã no Brasil. Compartilhe à vontade, muito grato aí pela turma que se faz presente, o pessoal que tem comentado, participado, criaram um grupo de WhatsApp. Tá bom? Então depois aí nos directs da vida a gente se fala e quem quiser, né, tem aí pessoal que gosta da música, então a gente vai conversando, né? Sejam todos muito bem-vindos, o nosso casal querido já está aqui. Aê, bom dia! Bom dia! Bom dia, Ramon. Tudo bem? Graças a Deus, vocês me escutam bem? Estamos Sim, ouvindo tranquilo. direitinho aqui. Ótimo, muito bom, que prazer poder receber vocês aqui nessa conversa que nós temos realizado, contando e relembrando um pouco da história e acreditem, muitos descobrindo um pouco da história da música cristã aqui no Brasil. Então, um grande privilégio ter vocês aqui. Ramon, o privilégio é todo nosso, é uma alegria poder estar fazendo essa live. Já que você já tem feito aí com vários cantores, vários compositores, para a gente é uma alegria muito grande estar participando desse momento com você. Que beleza! E eu abro fazendo a pergunta a vocês, a dinâmica das respostas é com vocês, tá bom? Aí quem fala Ok. é isso, Ok. é entre vocês. Mas Beleza. eu costumo abrir aqui perguntando, né? Como é que a música surgiu na vida de vocês e como é que ela cruza com o Evangelho? Tá bom. O meu caso é um, o caso da Marlene é outro. Eu vou te falar no meu caso, que foi o seguinte. Eu era ainda bem criança, eu comecei a ouvir alguns discos do meu irmão mais velho, que ainda era um bolachão 78 rotação, que rodava naqueles gramofones. E ali tinha umas músicas italianas de cantores de ópera. E eu, bem pequeno, lá nos meus 14 anos, eu comecei a tentar imitar aqueles caras. E com aquela vozinha de galo, né, que você está mudando e tal, fala fino, fala grosso. E eu comecei e tal. E aí, um dia, eu chego no meu colégio, e quando estava todo mundo lá, a turma toda, quando faltava 5 minutos para terminar a escola, a aula, eu disse para a professora assim, professora, falei bem rápido para ela não entender, professora, posso cantar uma música aí na frente? Ela falou, o quê, Wesley? Sim, pode vir. Aí a galera, e aí eu fui lá na frente, rapaz, e eu cantei uma música. Cantou Django, lembra? Django era uma música italiana, Django. de um filme de cowboy. Sim, sim. Tá? Quando eu acabei de cantar aquela música, eu estava esperando aquela vaia. Aí foi aquele aplauso, sabe, assim, muito legal. Tal. Aí aquilo ali foi o pontapé inicial, viu, Ramon? Porque aí, no colégio que eu cantava, tinha um grupo que estava em formação precisando de um cantor. E eu fui lá, fiz o teste, passei e comecei, então, a cantar com aquele grupo do colégio. Aí nós fomos numa apresentação da turma do terceiro ano que estava se formando de formatura. E quando eu fui cantar nessa formatura, tinha uma outra banda que fazia bailes, que ia fazer os bailes, né? Que ia fazer a festa daquele momento, ali da formatura, e o dono do conjunto me viu cantando e falou, nossa, esse cara canta pra caramba, peraí. Foi lá e me fez uma proposta. E aí, então, começa a minha vida musical. Comecei a cantar nesse primeiro grupo que chamava Tropical Sunset. Dali eu parti para um outro maior,
que me viu também, que fez uma outra oferta para mim ganhar bem mais, chamava Aquarius 7. E, por último, eu formei a minha banda que chamava Hips, Cordas e Metais. E aí comecei a viajar bastante, tudo e tal. E aí começa, então, a minha trajetória musical. Agora, a trajetória da Marlene. Eu acho que a sua pergunta, ela fala quando é que a música cruzou com o evangelho, não é? Aí depois. Não, Mas as referências musicais de vocês, claro, pode contar. Sim, não, sim. O início de tudo comigo também foi mais ou menos a mesma coisa. Eu era criança, comecei a cantar na escola, e aí, assim, destaquei dos outros meninos e começaram a me ensinar a cantar música mexicana. Então, com 7 anos de idade, eu cantava aquela música Que bonitos ojos tienes, debajo de estas tosiecas, debajo de estas malagueñas, lembra? Então, Sim. 7 anos de idade cantava. Aí naquela época, existia muita a música mexicana, fazia muito sucesso no Brasil, né? Logo vocês vão descobrir minha idade. Então, aí logo meu pai me trazia do interior para Goiânia, né, que é onde nós residimos hoje, e ali eu comecei a cantar em programas de TV quando tinha 8 anos de idade. E junto comigo tinha uma outra criança que cantava música mexicana, que é daquela dupla Christian Ralph, né? Era o Christian. O nome dele é Zezinho, ele era uma criança e ele cantava como eu. A gente se vestia de roupas mexicanas, né? Tudo a caráter, né? E aí logo eu comecei na minha adolescência, eu já entrei em bandas, comecei a cantar como crooner. E um dia eu fui parar na banda do Wesley. Aí você pode imaginar o que aconteceu, né? Gente, é como as histórias se cruzaram. É verdade. Só que o Wesley, ele estava saindo da banda e a banda precisava de um cantor ou uma cantora. Olha, o Vavá já entrou ali. O Vavá logo ele vai dar... Ele vai começar a fazer pergunta. Então, aí a banda do Wesley precisava de um cantor ou uma cantora. Paralelo com tudo isso, Ramon, eu particularmente, eu tive um envolvimento com drogas na minha adolescência, na minha mocidade, sabe? Eu fui fundo, eu fui daquelas que botou a mochila nas costas e deu uma volta pelo Brasil, conheci várias, tipo assim, seitas, né, vamos dizer, Meninos de Deus, daquela época, daquela geração, sabe? Uau. E assim, o evangelho entrou na minha vida bem nessa época, assim. Foi de uma forma muito louca, muito doida, sabe? Engraçado, Ramon, que quando ela foi passar o repertório para entrar na banda que eu cantava, que eu tinha saído da banda. Eu fui para o Rio de Janeiro tentar minha carreira artística, e aí quando eu terminei lá, porque houve um problema muito sério lá, deram droga pra gente, E aí eu desgostei da música e falei, eu não quero saber mais disso, né? Aí vendi minha parte no conjunto e falei, não quero mais. E eles estavam precisando de um cantor. Aí entra a Marlene no meu lugar. Não tinha tempo, porque logo eles tinham uma temporada na pousada do Rio Quente, eu tinha que passar o repertório para ela. E quando eu fui passar o repertório para ela estava muito maluca, muito doidona, né? E aí, sabe o que ela fala para mim, Ramon? E aí, meu... Tu tá sabendo que Jesus vai voltar? Eu falei, ixi, essa mulher é muito doida demais. E aí começou tudo, cara. Com esse negócio, você tá sabendo que Jesus vai voltar? Eu fui na casa dela pesquisar isso. Onde é que ela tinha arrumado isso? E ela estava lendo, mesmo drogada, lendo o livro de Apocalipse durante já um tempo. E aí eu e a Marlene começamos a estudar a Bíblia. Eu era alcoólatra e ela drogada. Começamos a estudar o livro de Apocalipse, ficamos 6 meses estudando o livro de Apocalipse. Todos os dias. E aí, agora você imagina, né? Imagina, Ramon, as duas cabeças, 2 figuras, né? 2 cantores, né? Muito conhecidos aqui em Goiás, né?
na época, como crooners, né? E o Wesley também era cantor de festival, né? Ele cantou em festivais significativos aqui em Goiás, ganhava como melhor intérprete todo ano. Quando eu sabe? fui para o Rio de Janeiro, eu fui a convite do Ivan Lins, que era o presidente do júri. Ele falou, Wesley, vai para lá porque eu vou te dar uma força lá, né? Mas as coisas deram tudo erradas lá, por causa de drogas, não que a gente procurou drogas, mas a gente foi musicar uma peça de teatro, e nessa peça de teatro deram uma droga muito doida para a gente, sem a gente saber, entendeu? Nós ficamos uma semana querendo morrer, querendo suicidar. Ele está falando nós, é um grupo que eles formaram. Né? Era um grupo de 4 pessoas, era um grupo vocal. E aí, com isso, eu desisti da música. Só que o Vavá fez uma observação, eu não sei se vocês eu vi aqui. Ou não. Se vocês puderem abaixar um pouquinho o celular para que ele foque mais em vocês. Tá bom? É só uma questão... abaixar o celular. Isso, isso, para ficar um pouquinho mais para vocês. Melhorou? Pode abaixar, já melhorou. Melhorou um pouco, mas eu não posso abaixar mais, senão ele cai. Não, tá ótimo, já melhorou bastante. Vamos continuar, então. Quando os filhos não estão por perto, a gente apanha, sabe? Já estão até perguntando aqui o Arcade se você manteve contato com o Ivan Lins no decorrer da trajetória. Sim, eu cheguei a dar o meu primeiro disco para ele, para a Lucinha Lins e tudo e tal. E a gente se encontrou depois, outras vezes, né? Mas a trajetória do Ivan é uma trajetória que ele percorreu, né, e tudo, mas ele várias vezes que a gente se encontra, ele fala, que legal, vocês, tal. Ele vem muito em Goiás, né? Ele faz muitos shows aqui em Goiânia. Tem várias músicas aqui de Goiânia, né? Então, mas vocês têm contato com o Evangelho vendo Apocalipse, cada um depois de ler 6 vezes Apocalipse, uma tia dela que não era cristã convida a gente para ir numa igreja. E eu falei, mas... Ela falou, não, eu passei em frente à igreja, vi um pastorzão lá de 2 metros pregando lá, eu acho que ele que é bom. Por que vocês não vão? Vocês estão lendo esse negócio? E a gente pegou e foi, cara. Numa quarta-feira, no estudo que estava começando, no livro de Apocalipse, naquela igreja. Deus fez cada coisa. Jesus se desse. Verdade que a gente entrou, o Wesley tinha um black power enorme, assim, era bem magrinho, black power, né, aquele cabelão, e eu também. Marlene muito malucona aí e tal. A gente entra na igreja, né, o povo assusta, né, com a imagem que eles estavam vendo, naquele momento não era muito comum isso, né, e nós sentamos lá no primeiro banco, e esse pastor, que era o reverendo Aristóteles de Freitas, que foi missionário em tribos indígenas, aí ele entra e diz assim, amados irmãos... Hoje vamos começar o estudo do livro de Apocalipse. A gente levou aquele estudo. Que bacana. Ai. Vocês se converteram já nesse dia, né? Aí a gente ficou frequentando toda quarta-feira, mas a gente não ia no domingo. E o pastor, toda vez na quarta-feira, ele pegava a gente, levava para a casa dele, orava com a gente, começava a ler a Bíblia com a gente foi se afeiçoando. Aí ele passou a levar a gente, por exemplo, à detenção, e botava a gente para cantar, levava para o Hospital do Câncer, botava a gente para cantar. Não, interessante, você não está lembrando, de vez em quando a gente tem que ir complementando, né? O reverendo Aristóteles, ele era compositor. Isso. E, inclusive, nós gravamos muitas canções dele, e ele fazia canções tipo Chorinho, né? As canções dele era tudo de cunho escatológico. O cara era mestre em escatologia, sabe? E aí ele falou, eu preciso mostrar minhas músicas para vocês. Agora o pastor Aristóteles era muito doido, porque ele convidar 2 pessoas como eu e Wesley naquela época... Para cantar no domingo na igreja, eu com blecão, Marlene barriga de fora, calça Saint-Tropez, e nós fomos no domingo, cara. Nós estamos falando de 1978. Nossa, 1978. Né? É assim, o contexto, quem frequenta igreja, quem está nos ouvindo aí, sabe o que foram os anos dos anos 70, como foi, né? Sim. E aí nós fomos cantar no domingo. E aí cantamos, e o povo tudo com a cabeça abaixada. Eu falei, Marlene, ela falou assim, nossa, o povo está tudo morrendo de vergonha da gente. Eu falei, não, Marlene, eu acho que eles estão orando mesmo e tal, fica tranquilo. Aí
acabamos de cantar, o coral cantou, aí o pastor subiu, fez uma mensagem assim, tão bacana, simples, singela assim mesmo, e perguntou, alguém que quer aceitar Cristo? E eu e a Marlene caímos de joelho lá na frente, naquele dia. Que coisa incrível. Né? Aí o pastor vira para a gente e fala assim, domingo que vem vocês venham para dar o testemunho de vocês. E nós fomos. E naquela semana, parece que quando você está preparado, quando você está começando a entender um pouquinho de Deus e tudo, o diabo fica furioso. Naquela semana, o maior traficante de cocaína que tinha em Brasília, que dava cocaína para Marlene, liga para ela e fala assim, e aí, aquela última que eu te mandei, você gostou e tal? Ela falou assim, não, aquela é muito fraquinha, eu não gostei não. Ela falou assim, mas como? Eu te mandei a melhor que eu tinha. Ela falou assim, não, cara, mas hoje eu estou curtindo aqui que é muito melhor, eu fico viajando 24 horas por dia. Eu falei assim, mas que droga é essa? Ela falou assim, um tal de alfa e ômega. Eu falei, nossa, eu quero conhecer essa droga. Ele falou, eu quero conhecer essa. Então vem domingo que nós vamos falar sobre ela. E ele foi. Aí quando nós estávamos dando testemunho no domingo, aquele cara deu um pulo para cima, caiu de joelhos no chão e gritou, eu quero Deus do Wesley e da Marlene para a minha vida. E aceitou Jesus ali. Foi a nossa primeira alma para Jesus, Cara, no primeiro testemunho que nós demos. É interessante que esse cara, ele foi para um movimento que aqui em Goiânia chamava Jovens Livres, que era de recuperação de drogados, né? Que era da Ana Maria, do Paulo Brasil, que fundadores desse ministério lindo aqui em Goiânia. E ele se recuperou ali, ficou 2 anos. Mas depois disso ele foi avante, ele passou. Fez o pastorado, fez o seminário, implantou mais de 20 igrejas lá em São Paulo, e hoje ele é missionário em Curitiba. É a nossa primeira alma. São as coisas que a gente não entende, né? A gente não entende esse tipo de coisa, não. Deus ele faz umas coisas que a gente não entende. Né? Você falou sobre... você falou sobre músicas escatológicas, eu me lembrei na hora aqui de uma do Milad, que é Acredite ou Não, que falava que Cristo vai voltar. Isso aí. Mas essa agora, não é dele. Não, essa não é do pastor. Essa é de Sérgio Pimenta. Essa que você falou é de Sérgio Pimenta. Verdade, agora, o João também gravou. Agora, dessa escatológica, que eu ainda estava assim, eu ainda estava muito doidona quando eu fiz essa música, chamada Maranata, que o Vavá produziu ela novamente, depois de 1980, ele produziu no DVD Eterna Canção, que é o mais recente nosso. Né? Aliás, que coisa linda esse DVD, gente. Os registros são absolutamente espetaculares. Tá ouvindo bem o violão aí? Tô. Só um pedacinho. Quem ficará de pé diante o Filho do Homem? Só quem tiver o sinal do seu nome. Quem ficará de pé diante o Filho do Homem? Quem ficará? Só uma palhinha. Rapaz, e que palhinha, a gente chega a ficar até impactado aqui. Essa foi a primeira música que a Marlene fez antes de se converter. Lendo Apocalipse, ela fez essa música. Mas eu nunca contava isso nos testemunhos, porque as pessoas se escandalizavam, falavam, poxa vida, né? Ela estava muito doidona, não vale. Mas era o que Jesus estava fazendo. Jesus estava fazendo, fumado... né? O Espírito de Deus estava tocando o tempo todo. Eu estava sentada na minha cama, mais um primo, que ele já até faleceu, e ele também era usuário de drogas, e a gente falando da volta de Jesus, né? E comecei a tocar, tocando e cantando, saiu essa música chamada Maranata. Mas essa música tem uma coisa interessante. Quando nós a mostramos para o reverendo Aristóteles, e ele olhou a letra e falou assim, essa música não tem nenhum erro teológico. Aí ele disse assim, só um detalhe, que a música falava assim, vamos voltar pro jardim do Éden. Aí eu falava isso, ele falava, não,
Irmã, nós não vamos mais voltar para o Jardim do Éden. Nós vamos agora para a nova pátria celestial, Nova Jerusalém. Aí a gente mudou a letra naquela época, né? Vamos voltar para o lar divinal. Aí ele... Vai encontrar a paz eternal. Então... É isso aí. Que coisa. E aí vocês se convertem, já tem todo esse testemunho fantástico, vocês viviam da música, respiravam música. Como é que foi essa transição para começar a questão do ministério musical agora dentro do ambiente de igreja? Ou melhor, né, do ambiente cristão? Sim, Amon, logo que a gente se converteu, assim, houve um impacto muito grande. Eu era diretor de um sistema de rádio ligado à Rede Globo de televisão, então era muito conhecido. Então, quando ficou sabendo, o Wesley se converteu, tudo foi um impacto na cidade. Quando isso aconteceu, algumas pessoas se interessaram em ajudar a gente no primeiro disco, que foi o Maranata, que a gente gravou em 4 canais, rapaz. Sabe o que é gravar em 4 vinil, canais? Né? O vinilzão. Tinha que usar até canal de dente para aproveitar a música, porque tão pouco que era, entendeu? E aí a gente gravou esse vinil. Na época não existia músicos cristãos para nos acompanhar. Aqui, né? A gente teve que pegar músicos profissionais para fazer o disco. E, inclusive, um deles, com a gravação do disco, se converte, que era um tecladista muito violento, que era um maestro de São Paulo, chamado Napa. E ele se converteu a Jesus com a gravação do disco, entendeu? E aí nós gravamos esse disco. Quando nós gravamos esse disco, nós fizemos um lançamento no principal teatro de Goiânia, que era o Teatro Goiânia, e tinha mais de 2.000 pessoas para o lançamento, inclusive o prefeito de Goiânia, na época, ficou de fora. Ele era cristão, foi convidado e ele não conseguiu entrar porque estava lotado. Aí nós tivemos que fazer uma segunda sessão para que o prefeito pudesse entrar, entendeu? E fizemos também um lançamento na nossa igreja, que tinha também quase 2.000 pessoas, ficou abarrotado, entendeu? Porque foi assim um boom aqui em Goiânia, né, a nossa conversão. E aí, então, eu começo com a Marlene utilizar as músicas do Maranata e convites começavam a chegar um atrás do outro para igrejas. Aí a gente ia para uma, ia para outra, ia para uma. E aí a gente não para mais. Só um pouquinho, Wesley. A gente tem algumas pessoas que nós não podemos esquecer, que foi o reverendo Evandro Luiz da Silva, que ele praticamente ele nos ingressou nessa vida missionária, né? Então, os congressos que existiam naquela época, aí ele, em Minas, Goiás, aí ele nos convidava para fazer a parte musical e dar o nosso testemunho, né? E a gente dava o testemunho, e assim nós fomos... Isso mesmo era uma divulgação, né? Por exemplo, a gente ia no encontro da CEPAL, ou da Visão Mundial, né? Os pastores vinham e queriam, então a gente dá esse testemunho nas igrejas, entendeu? E aí a gente não para mais, até que Vencedores nos achou aqui em Goiânia, e a gente fez parte da 41ª equipe de Vencedores. Ficamos 42 dias viajando com Vencedores, e foi a primeira vez que Vencedores mudou o repertório musical, inserindo as nossas músicas junto com as dele. Aí entrou música latina, entrou rock, entrou tudo. E essa equipe ficou tão bem aceita no meio que, assim, Vencedores era assim, começava o trabalho em dezembro, quando chegava em janeiro, aquela equipe terminava. Né? Sim. Essa equipe não terminava mais, porque tinha convite um atrás do outro, não terminava. Eu morava em Goiânia, todo final de semana eu pegava o ônibus para ir para São Paulo para reunir com a turma, para cantar nas igrejas, e não parava. Aí foi quando o pastor Nelson Pinto Júnior, que liderava... Nelson. Que liderava a equipe de Vencedores, falou, olha, nós não podemos aceitar isso, vamos orar e vamos pensar em alguma coisa para atender a igreja brasileira como um todo, a todo tempo. Aí, então, ele me convida para formar com ele o Milad. Quando eu fui para São Paulo, e aí, então, a gente começou, então, a formar
o Ministério do Milagre, onde pudesse atender as igrejas de tempo integral, o tempo todo viajando e aceitando os convites. Mais uma turma, né, de São Paulo. E a gente foi convidando Toninho Zé Nunes, Cid Caldas, aí João depois Alexandre, veio o João Alexandre e muitos outros, o Zé Roberto, o Abraão, que era um saxofonista que era gringo, americano. Zé Roberto, Valdívia, né? Luizinho, que era o baterista. Ele está falando da primeira formação. Primeira formação. A primeira formação do que ficou conhecido como Milad, certo? Não, Grupo Água Viva. Milad era o nome do ministério. Mas não adianta. Mas só a banda Milad. Então, porque Milad, na verdade, é Ministério de Louvor e Adoração, é isso? Isso, é o guarda-chuva que abriga o Grupo Água Viva. Então, porque tinha essa questão nos CDs, né? Nos discos, isso, na verdade. Verdade. E as pessoas foram. E aí depois eu lendo, pesquisando, e quando eu trabalhava em Vencedores, os discos foram remasterizados, vocês lançaram os CDs. Sim, todos eles. E aí eu lembrava, inclusive eu li, não vou lembrar qual texto, que diz que vocês entram como o primeiro ministério de louvor e adoração para viver de fato da música rodando o Brasil. Né? Vocês iniciaram... Praticamente ninguém viajava assim, entendeu? Depois da gente que o Grupo Lobos começou a viajar, entendeu? Assim, inspirado na gente, começou a viajar, comprou o ônibus e começou a viajar. Mas a gente praticamente, Ramon, abriu picada por esse Brasil, entendeu? E aí a gente, só para você ter uma ideia, nos primeiros 5 anos de ministério, a gente viajou 350 mil quilômetros. De ônibus, né? De ônibus. Eu queria fechar aqui a questão para a gente entrar no Milad. Vocês chegaram a gravar algum disco? A equipe de vocês gravou por Vencedores? Saiu algum disco da equipe de vocês? Não. Essa equipe não chegou a gravar, porque logo depois que a gente voltou de viagem, que até poderia ser então gravado algum disco, forma-se o Milad. Aí o Nelson sai de Vencedores e forma-se então o Milad. A equipe do Milad não, mas pessoas que participavam do Milad participavam, né, dos o João, discos. Muita gente participou. Certo. E aí vocês começam o primeiro disco de vocês como grupo Água Viva, automaticamente eu vou falar Milad, viu, gente? Não tem jeito. Tem jeito, né? Eu passei muito tempo achando que Água Viva era o nome do CD, e depois tem, né, a música, e tem falou, mas peraí, Água Viva tá em todos. E tem a música também, né? Tem uma música instrumental, depois teve uma outra música do Milad 2 que chamava Água Viva também. Né? Então, eu ia chegar nessa música, mas já que ela já surgiu, o senhor já colocou ela. Faz uma palhinha dessa música. Essa música, ela é linda, assim, maravilhosa. É Água Viva, né? Deixa eu achar ela aqui, Ramon, peraí. Vai falando aí com a Marlene aí, enquanto eu acho aqui. Mas, assim... Depois desse disco Água Viva, a gente também fez algumas participações em discos, né, de outras pessoas. Do Vento Livre, eu participei do Vento Livre. Do Missões do Morumbi. Do Morumbi, Missões e Adoração. Aquela música Barnabé, eu e o Wesley cantamos, acho que foi no Missões e Adoração, Barnabé. Barnabé, acho que é no Missões e Adoração 2. Que era como se fosse uma grande cantata, né? Então são vocês, aquela primeira gravação de Barnabé com vocês? Era. A voz dos goianos. Eu acho que o Nelson Bomil, a turma lá que estava organizando isso, falou assim, tem 2 caras, o Guilherme quer, né? Tem 2 caras aí que representam muito bem essa música, 2 goianos, né? Vamos chamar aquela dupla. Essa música que é do Jorge Heder, não é isso? Barnabé do Heder. Do Heder, eu acho que ela é do Guilherme, eu acho que é dos 2, se não me engano, sabe? Dos 2. Ok, entendi. Acho que é dos 2, né? Inclusive, tá aqui o Fábio, é o marido da Jerusa, lá da Banda Rara, ele diz que o João cantou com a Jerusa a canção Entrevista, né? E diz que a Jerusa tem o sonho de gravar essa música. Ô, Fábio, tá falando da Água Viva? Qual que é a canção? Qual música? Porque vai entrando aqui os comentários, daqui a pouco ele responde. A gente se perde, né?
Ô, Ramon, eu não consegui achar aqui, rapaz. Mas dá para fazer Foi só o uma refrão, palhinha. só uma palhinha. Você entra. Espera aí lá. Peraí. Cada estrada em que eu andei, eu pensei daria certo, toda a terra em que habitei terminou em um deserto. quando Deus achou em trevas de si haja luz. Quando Deus achou em guerras de si haja paz. A gente vai cantando, fazendo as vozes, né? Essa música era linda. Nós cantávamos na igreja. Ela marcou muito. Marcou muito. Na igreja que eu cresci era música de louvor mesmo, era muito antes o pessoal achando agora, né? Nessa época que o pessoal levanta. Rapaz, ó, o que a nossa igreja, os momentos que nós vivemos cantando essa música, assim, era um negócio incrível. Ela marcou bastante. Até aqui, o Fábio disse que o Sonho da Jerusa, uma das músicas que ela quer muito gravar é essa aí, Água Viva. Água Viva. Muita gente nos procura para saber quem é o compositor dessa canção, né? E para poder gravar. Até hoje, pessoas não esquecem, né? A letra Qual é a história dela, da composição dessa música? Wesley lembra. Essa música é do Surfista de Cristo. É o seguinte. Acho que é Heriberto o nome dele, né? A gente estava no Milad, aí chegou um cara lá, assim, bateu na porta, assim, todo cabelão, todo oriçado, assim, chegou, bateu. Aí a gente abriu a porta e disse assim, e aí, meu, aqui que é a banda Melody. Cara, pode escrever, eu queria bater um papo aí com vocês, eu estou aqui amando do meu Senhor. Eu falei, Não, eu trouxe uma melô para vocês aqui, cara, para vocês gravarem, entendeu? Aí, o que aconteceu, cara? A gente levou ele lá para dentro, reunimos lá com o pastor Nelson, aí ele falou, olha, eu gravei essa fitinha cassete, uma coisa muito mal gravada, aquela coisa assim que não tinha nem pé nem cabeça. Aí o Nelson reuniu com a turma todo dia e falou, gente, o cara saiu lá de Santos para trazer essa música para a gente gravar, nós vamos melhorar isso aqui e vamos honrar esse rapaz. Ele era o líder de atletas surfistas de Cristo. Aí tá bom. Aí reuniu o João Alexandre, Tony Zemune, a turma todinha. Aí fizeram o arranjo, cara. Aí gravamos e levamos para eles, né? Para ele ouvir. Quando ele ouvia, ele fez, eu não falei para você, rapaz, que era da hora essa música, meu. Nos anos 80, a gente tem esse movimento muito forte dos atletas de Cristo, né? Tem o Alex Dias Ribeiro lá na Cristo Salvo, os atletas de Cristo vão virar realmente uma marca, e aí começa, você tem os surfistas e tal. Tem gente que acha que evangelismo de surfista começou com bola de neve, né? Mas muito antes. Não, muito antes, muita né? gente. Então, agora, vocês comentaram sobre a questão que o Milad, Ministério do Louvor e Adoração, ele surge para atender uma necessidade da igreja. Mas vocês têm uma temática muito forte sobre questão social, fora das quatro paredes. Tá? Como é que era isso? Algumas músicas já foram citando aqui. Vocês vão cantar lá no Garimpo de Serra Pelada, no auge, o pessoal hoje, os mais novos, eles não fazem ideia do que foi o Garimpo de Serra Pelada, do que era aquele formigueiro humano, aquela coisa assim absurda. Vocês foram lá, vocês têm as músicas de garimpeiro, música... Como é que foi isso? Caminhoneiro, garimpeiro. Exatamente. Bom, quando você se propõe a fazer um trabalho da qual o Milad fez, experimentando missões, tete a tete, viajando, tendo contato com pessoas. Por exemplo, você para num posto de gasolina, tá lá o caminhoneiro se prostituindo com aquelas menininhas e tudo, aí a gente desce do ônibus, vai evangelizar os caras e tal. Aí, de repente, o João faz Dentro do Peito, que é a música do caminhoneiro. São homens de muitas rodas e solidão, né? Aí, esse tete a tete é que faz a diferença, Ramon, porque
Quando nós fomos a primeira vez em Serra Pelada, a gente ficou tão impactado que era 180 mil garimpeiros, né? E a gente teve que fazer aquilo o evento num campo de aviação de tanta gente. Só para você ter uma ideia, quando a gente estava montando a aparelhagem, tinha 40 mil garimpeiros olhando a gente montar a montagem da aparelhagem. Do som. Então era um negócio. E outra coisa, nossas mulheres precisou da autorização do presidente José Sarney na época para entrar no garimpo, porque não podia entrar a mulher no garimpo. Elas entraram dentro do ônibus escondidas. Nós paramos numa igreja batista de Tábua e elas ficaram no porão dessa igreja até o dia da apresentação. Elas ficaram 3 dias trancadas lá embaixo, porque não podia. Era um perigo lascar. E para fazer essa cruzada no garimpo Serra Pelada, houve uma pessoa fundamental nesse trabalho, que foi... hoje ele é o Aristóteles, que é filho daquele pastor nosso, Pai na Fé, sabe? Chama Aristóteles, né? Ele foi para lá. Foi para lá, se tornou garimpeiro. Ficou um ano lá, um ano. Com o propósito de formar a cruzada. Isso, foi Entendeu? Graças a ele. E aí ele foi descobrindo alguns crentes no meio do povo lá, da Serra Pelada e tudo e tal, papapá. E a gente preparando a turnê aqui lá em São Paulo, ajudas de igreja, preparando para ir para a Serra Pelada. Agora, o Ramon, o interessante, por exemplo, é o seguinte: nós fomos a primeira vez, fizemos uma apresentação e eles gostaram. Tanto é que eles nos convidaram pela segunda vez, no outro ano. E aí, então, a gente já foi com a música do garimpeiro para cantar para eles. Canta um pouco dela aí. Rapaz, essa música é o João. Essa música você vai ter que chamar o João para cantar ela, viu? É o João que canta. Eu nunca cantei ela, entendeu? Não, tudo bem, tá bom. É o João que canta. A outra, por exemplo, também. A gente foi no garimpo de Santa Terezinha, que é um garimpo de esmeraldas, e nós fomos cantar para 3 mil prostitutas que moravam num lugar chamado Malvinas, que fazia parte daquele entreveiro lá de garimpagem, né? E aí a gente cantou em cima de um caminhão, e aí dali surgiu Esquinas Cruéis, que é a música da prostituta. De longe se vê sua imagem, sua tatuagem, seu jeito de andar, olhar de menina, corpo de mulher, para os homens um vício qualquer. Então, Ramon, isso é que é o bonito da coisa. A gente vai andando pelo país, vai sentindo a necessidade, vai entendendo o contexto social, vai entendendo o que acontece, e Deus vai nos dando composição alusiva àquilo que a gente está vivendo. O disco Retratos de Vida, ele retrata muito bem isso, né? Com a canção, a própria Retratos de Vida, né? Meninos de Rua. Então a gente tem histórias lindas dessas músicas. E eu desativei aqui os comentários, algumas pessoas falaram... É isso que eu estou vendo. Está travando, não, né? Então, para mim aqui não. A sua imagem que a gente não está vendo, a sua imagem a minha está perfeita aqui também. Eu estou vendo. Vocês não estão vendo? Vocês estão me ouvindo? Para mim aqui está ouvindo, mas... Só a imagem que... A imagem está meio borrada, mas tudo bem, vamos tocando, vamos embora. Vamos tocando. Se o áudio está saindo aí, vamos continuar. Para mim aqui está tudo bem, né? na minha aqui, mas tudo bem. E aí, vocês com essas temáticas, testemunhos, como é que foi ali o resultado? Vocês foram então em Serra Pelada 2 vezes? Sim. Na segunda vez, a gente colocou o nosso pastor, aquele que foi o nosso pai da fé, que tinha sido garimpeiro, que foi o pregador. E ele pregou praticamente na linguagem dos garimpeiros. Aí o que acontece? Milhares e milhares de conversões. E a sociedade bíblica... A gente tinha conseguido um Evangelho de João com a Sociedade Bíblica do Brasil, eram 40 mil exemplares, com um garimpeiro com a bateia na capa, escrito Jesus mais precioso que o ouro. E a gente, então, entregou o Evangelho de João para cada um daqueles que se converteram, que ia para o campo de aviação assim do lado,
e as pessoas que estavam assessorando, as igrejas de Marabá, as igrejas daquela região que foram para esse evento, foram entregando e orando com esses convertidos. Hoje, Serra Pelada praticamente está lotada de igreja. Uau! Isso, tem registro disso, gente, de vídeo? Tem. Deixa eu contar só um negócio para você. Sim. Ontem, o Cid Caldas botou no YouTube um registro do Garimpo de Serra Pelada, a gente cantando. Ele botou no o Face. Nelson botou no Face e botou, e está no YouTube também, a gente cantando e tudo mais e tal. Eu não sabia, eu nem sabia, porque é uma gravação tão antiga e a qualidade não é muito boa, mas é um registro lindo, Nossa, lindo. Fiquei emocionada de ver. Eu não sabia desse registro. Quando eu ouvi ontem, eu fiquei emocionado, cara, porque foi muito bacana. Eu acho que ele publicou isso, foi em abril, mas ontem ele fez um post no Facebook, né, sobre... E aí foi que você viu, né, Wesley? Você bota lá, acho que Garimpo, Serra Pelada, Milagre, Garimpo, não Serra tenha Pelada. dúvida. Vou procurar o canal... sim. Eu mando no seu... O link, né? Link né? no seu Zap. Muito bom. Eu acho que você devia também publicar depois aquela foto lá do WhatsApp para o pessoal ter uma ideia lá. Quando eu olhei, eu falei que você falou do Black Power, do jeitão lá, que é uma foto icônica daqueles anos. Muito legal. Você viu a foto? Você chegou a ver? Claro, na hora que eu olhei, eu falei, gente, eu vi sim. É verdade. Era eu e o Tony Tornado. E o Michael Jackson também. Dos anos 70. Gente, E o Michael Jackson. Uma música que vocês cantam até hoje, lembram disso, dessa fase que ficou marcada de vocês lá no Garimpo? Tem como vocês fazerem um trecho aí, fazer algo agora? Senão também o pessoal fica zangado. Eu convido vocês então não vamos lá. Nós cantamos, porque a gente canta mais de 400 músicas, Ramon. Então, assim, normalmente quando a gente... É muita música. Ou a gente canta algumas com violão, ou a gente chama alguns amigos nossos para tocar. Nós não temos uma banda fixa, né? Mas tem essa Muitos que Procuram, foi uma música que cantamos muito lá, né? Eu não me lembro se Cego de Jericó, você lembra de Cego de Jericó? Eu lembro, eu tenho os cadernos aqui. Cego de Jericó foi uma das músicas que os garimpeiros mais gostaram. Eles choravam tanto, Ramon, eles rasgavam as suas vestes assim, ó, sabe? Porque assim, a maioria deles tinham deixado as suas famílias há mais de 5 anos, não via mulher, filhos, e tinha perdido tudo, né? Vendeu fazenda, vendeu carro, vendeu tudo. Então, quando a gente começava a cantar, eles rasgavam as vestes, choravam, sabe? Põe o Capitraste bem. Não, isso aqui é Muitos que Procuram, que eu estou tentando só fazer o comecinho dela. Muitos que procuram sem achar a solução por caminhos que não conduzem à salvação. O caminho é estreito, para muitos pode ser, mas só em Jesus a verdade paz podem ter. Eu não lembro mais. Não lembro mais, amor. Tudo bem. Não lembro dos acordes, né? A Cego de Jericó dá para fazer um pouquinho? Melhorou? Vocês estão me vendo ou eu continuo sem imagem? Ah, sim. Não, você está aparecendo igual o Frankenstein, entendeu? Assim, todo... Eu já não sou bonito, sabe assim? Mas vocês estão saindo. Vamos lá. Tá, beleza. Vamos lá. Essa é pra você, Vavá. Num lugar perto de Jericó, mendigava um cego, assentado junto ao caminho, ouvindo uma multidão, perguntou o que se passava. E sabendo que era Jesus, clamou: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ó Jesus, olha para mim.
Porque se por um só momento atentares para mim, limpo serei no meu mal. Ah, gente, eu tenho descoberto aqui nessas semanas aí, nas lives que Deus está me dando o privilégio de fazer, que assim, essas músicas que já são lindas, músicas que são eternas, elas ficam ainda mais bonitas quando a gente descobre as histórias, quando a gente sabe o que elas trouxeram e realmente é a ação de Deus na trajetória de vocês, nessas músicas, num lugar tão complicado como era Serra Pelada lá no início, ali no meio dos anos 80, e vocês fazendo uma obra dessa. Há quantos anos atrás, né? Foi em 1986. 85 e 86, né? Não. A própria situação do Brasil também, todo um momento tumultuado, se bem que tumultuado nós estamos sempre aqui, né, politicamente falando, mas realmente é algo ali incrível. E vocês, além disso, vocês têm temáticas da questão social também. Pra Cima Brasil é um disco que vocês, ali já numa fase posterior a isso, né? O Pra Cima Brasil saiu depois do Garimpo, não foi? Foi bem depois. Foi nos anos 90 já, né? Pra Cima Brasil, Ramon. Pra Cima Brasil, Ramon, ele praticamente foi o último disco que nós gravamos com o Milagre. Não, foi o Milagre 3, Wesley. Não, Milagre 3. Milagre 3 e Otávio Vencedores, mas saiu muito tempo depois. Não, mas é porque foi o último disco da série evangelística. A gente tinha 2 temas, que era Milagre 1, Milagre 2, Milagre 3, que eram discos de louvor e adoração. E o Água Viva, Retratos de Vida e Pra Cima Brasil, eram discos evangelísticos, em que a gente tinha uma proposta de mostrar um personagem, mostrar o encontro desse personagem com Jesus e assim por diante. Então, da série evangelística, foi o último que a gente gravou, né? Antes de entrar no Pra Cima Brasil, uma outra música que marcou demais, e eu gostei muito de conhecer a história da Água Viva, é uma música que voltou, inclusive, ela está sempre sendo regravada, que é o Não Tenha Sobre Ti. Não Tenha Sobre Ti, exato. Tem uma história engraçada, eu já contei isso aqui em outras lives, até com o Vavá eu contei. Essa é uma música que marcou, meus pais escutavam muito. Eu lembro da minha mãe lavando louça, ouvindo essa música e chorando, né, as dificuldades, aquela coisa toda. Nossa, essa música aí... Recentemente a Ariane gravou numa versão muito linda. Eu ouvi, coisa mais linda. Linda, assim, espetacular. E muita gente da nova geração conheceu essa música. Ludmilla gravou também, né? Também conheceu essa música com esses novos cantores. Aí um dia tem um evento aqui na igreja, eu sou pastor de uma igreja batista, e aí colocaram, um grupo ia cantar essa música, e aí colocou, né? Não Tenha Sobre Ti, Ariane. Aí eu não tive dúvida, eu parei, fui lá e pensei, gente, essa música não é da Ariane. A versão dela é linda, mas não é da Ariane. Essa música é lá do Milagre. Essa música é a música que a gente tem mais testemunho de pessoas que se decidiram, pessoas que se tornaram pastores, pessoas que foram para missões por causa dessa música. O último testemunho que eu vi dessa música, eu estava na CEPAL. E aí, a gente tinha acabado de cantar, eram mais de 2.500 pastores e líderes. E aí, quando eu terminei de cantar, chegou um rapaz para mim e falou assim, rapaz, eu estou chegando agora, eu cheguei do Rio de Janeiro, e aí logo que eu cheguei aqui, você está cantando essa música, eu queria te contar uma coisa. Eu falei, o que é? Ele falou, não, eu vim do Rio de Janeiro, e meu irmão tem 1 ano que está no coma, está em coma no hospital. E quando eu vim para cá, eu passei no hospital, visitei ele, e cantei essa música no ouvido dele, e vim embora. E aí, quando você terminou de cantar aqui agora, a minha mãe me acaba de me ligar falando que meu irmão saiu do coma. Falei, uau, que loucura, né? Por isso, Ramon, eu acho que vale a pena a gente ouvir um pedacinho.
Tá dando para ouvir o Tá? instrumental dela? Original, né? Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um, seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Deu para matar a saudade? Deu, né? Rapaz, eu recebi uns comentários ontem, o pessoal comentando, né? Ó, você viu lá na live, o João Alexandre chorou com o Estênio, né? Uma live também histórica, né? E eu falei assim, gente, desde que eu comecei a fazer essas lives, conhecendo as histórias, ouvindo e relembrando, que eu me emociono, que eu choro aqui em alguns momentos, porque são Não é mole, músicas, não. elas marcam a história da gente, elas marcam a nossa relação com o Senhor, e é um grande privilégio. Como é que essa música entrou no repertório de vocês? Como é que foi Essa música, o Ramon, é o seguinte, o Cid Caldas era tecladista do Josué Rodrigues. Carvalho de viu... Justiça? Isso. E aí o Josué Rodrigues, o Cid era missionário no Milad e ele frequentava a Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro. E ele era tecladista. Aí quando ele viu o Milad, ele ficou assim, nossa, cara, que interessado e tal. E nós convidamos o Cid para fazer parte do ministério. E aí, com isso, a gente conheceu o pastor Josué. E ele mostra. Claro que a gente já conhecia o Josué já de um bom tempo, ouvindo as músicas dele, mas né? Ele nunca tinha conversado com Josué ele. Rodrigues. E quando nós conversamos com ele, ele mostra essa música para a gente, e a gente pediu autorização, e foi a primeira vez que essa música foi gravada, e a gente resolveu fazer um arranjo lindo, com cordas, com tudo e tal, e eu tive o privilégio de gravar. O arranjo dela, na época, assim, você escuta a música hoje, existem versões belíssimas da música, claro. É verdade. O Baruch fez um arranjo dela também, lindo. Sim, ficou bonito. Mas assim, a gente escuta a original continua, algumas músicas envelhecem, algumas músicas pela questão musical, você sente, mas essa é uma das músicas que você coloca playback hoje dela, original, você canta hoje, é lindo o trabalho dessa música. Estou vendo aqui, gente, é o seu aniversário, Marlene, é isso? É seu aniversário. Olha só. Eu nem estava lembrando, né? Pois parabéns, tanta gente aqui dando parabéns, realmente parabéns. Obrigada, né? Obrigada, abençoando obrigada a todos aí. Glória a Deus pela sua vida, porque vocês representam na nossa história, na vida, na música a cristã aqui no Brasil. Viu? E que privilégio, eu não sabia. Quando marcamos, eu não sabia a data, né? Deus faz as coisas, o privilégio foi nosso. Foi um presente para mim também, viu, Ramon? Obrigada, viu? Muito bom. E vocês entraram com essa música, ela entra e ela marca imediatamente, né? Marca demais. Não, é uma música que é o seguinte, nas apresentações do Milad tinha algumas músicas que não poderiam ficar fora do repertório. Essa, Olhos do Espelho, Brasil, Pai Nosso, né? Pai Nosso. As latinas, né? As músicas latinas. As músicas latinas sempre tinha que estar no repertório, entendeu? As músicas latinas. O Vavá, eu entendi. O Vavá foi contando a história. Não, o Vavá é o rei das músicas latinas. Foi praticamente o primeiro cara que introduziu a música latina no meio cristão, entendeu? No Milad eu fiz uma latina que é aquela Tudo Posso
Tudo posso naquele que me Faz aí. fortalece. Não, ela é pequenininha, mas é o texto sobre Filipenses, né? Filipenses 4:3. Tudo posso naquele que me fortalece. Não preciso me afligir com coisa alguma. Tudo posso naquele que me fortalece. Não preciso me afligir com coisa alguma. Já aprendi o segredo para viver contente em qualquer circunstância, seja na fartura ou na necessidade. Louvo ao Senhor. Interessante que o grupo Água Viva, a turma, lá os meninos, eles colocaram naquela época um grupo de peruanos para tocar, né? Peruanos que estavam no Brasil para tocar. E eram cristãos. E aí a gente usou eles para fazer o charango, fazer a zampônia, tudo. Então ficou uma música assim, bem latina mesmo, sabe? O original dela é muito lindo. Essa mesma linha tem também Muitos que Procuram, né? Que até citaram aqui, que é outra. E quando ele começou a contar a história, na hora que ele contou a história, na hora me veio essas músicas do Milad e também uma outra que Vencedores gravou lá, que é o Dia da Vitória. Eu falei, Dia então da agora Vitória. eu entendi essas músicas. Aí você como começou elas a entender. Na verdade, quando começou essas músicas latinas, foram o Vavá no grupo Actos, né? Eles cantavam essas músicas. Depois uma turma aqui de Goiás fez uma música chamada O Senhor é a minha força, meu escudo e salvação. Nele o meu coração confia e expressa minha alegria. O motivo dessa canção para o seu louvor. Essa música eu e o Wesley gravamos em 83 no nosso segundo vinil, chamado Planeta de Ouro. O Senhor é a minha força, chamada Refúgio, que é do Israel Feitosa e do Reni Helder, aqui de Goiás, né? Aí Expresso Luz começa a gravar também músicas latinas, né? Foi uma febre de música latina. A culpa é do Vavá. A culpa é do Vavá, né? Fica na conta dele. É dele. Teve muito cover do Vavá. A força da minha vida é o Senhor, de quem me recearei. Se uma guerra contra mim se levantar, ainda assim nele eu confiarei. O meu coração tem ouvido o Senhor dizer: vem, fale comigo, filho meu. E então o meu coração responde: Senhor, estou indo, guia-me por esse estreito caminho. Nada, nada, a minha alegria é o Senhor, que conheceu minha alma e não me desprezou. Esperando neste Deus que me fortalecerá, vencerei até o que for mais forte do que eu. O meu coração
tenho ouvido o Senhor dizer: vem, fale comigo, filho meu. E então o meu coração responde: Senhor, estou indo. Guia-me por esse caminho estreito, que antes eu nem sequer podia andar. Mas Jesus o tornou lá suficiente para eu passar, que antes eu nem sequer podia andar. Mas Jesus o tornou lá suficiente para eu passar. Uou, uou, uou. Na, 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 na. Uou, uou, uou. Que coisa linda, gente. Maravilhoso, maravilhoso. Bela canção. E estamos de volta aqui, a turma voltou e estamos conversando. O Milad marcou, de fato, uma geração, tem todo aquele movimento. E aí vocês têm um hiato dos trabalhos, né, o Pra Cima Brasil, depois fica um bom tempo. O Milad 3 já sai depois que os CDs foram remasterizados. Já é uma fase ali. É porque aí já era uma outra turma. Porque assim, a primeira turma foi lá em São Paulo. Depois o Milad veio para Goiânia, e aí a gente começou, então, a usar músicos goianos, né? E aí participou o Olemi da guitarra, John Wayne do baixo, Guilherme Santana nos teclados. Valvir, Guilherme Santana na bateria. Na bateria, Valvir nos teclados, o André no teclado também. E esses músicos eram daqui de Goiânia. Eles ficaram praticamente 5 anos quase que com o Milad aqui em Goiás. Uma turma, né? Muito boa, uma turma maravilhosa. Músicos, sabe? De primeira qualidade, sabe? E o Olemi era o responsável assim, da parte musical, era a pessoa que era o maestro da banda, era a pessoa que coordenava tudo. Então era muito bonito, cara, era um negócio assim muito lindo. E muitas pessoas perguntam, né? Mas espera aí, se era tudo tão bonito assim, por que o Milad acabou? Porque tudo na vida tem início, meio e fim. Eu creio, Ramon, que o Milad existiu para abrir picada para que outras bandas, outros cantores, outras pessoas tivessem a mesma vocação que a gente teve de trabalhar com missões usando a arte cristã para poder alcançar as pessoas, né? Eu lembro uma vez que a gente estava fazendo um trabalho no Maranhão, e nós montamos toda a aparelhagem numa praça. E a gente estava sendo apoiado por 2 igrejas. E na hora de começar não tinha uma alma. Não foi ninguém daquelas igrejas. Porque o Milad tinha isso também. Ele era meio escândalo naquela época, né? Assim, porque tinha samba, tinha rock, tinha tudo. E as igrejas eram só os hinos, era só aquele negócio. Então não foi ninguém. E aí, gente, vamos desmontar tudo, montamos iluminação, montamos, sabe, aquela coisa mais linda. Vamos desmontar tudo. O Nelson virou e falou assim: Wesley, o que você acha? Eu falei: não, vamos fazer o seguinte, vamos orar e pedir a orientação de Deus. Aí ele falou assim: gente, vamos fazer como se isso aqui tivesse lotado. Fizemos um programa inteiro, Ramon, cantamos sem nenhuma alma viva naquela praça. Tá bom, 3 meses depois a gente voltou naquele lugar que era Imperatriz do Maranhão. Foi 1 ano depois. Né? 3 meses depois a gente voltou lá. Aí nós estamos apresentando para uma outra igreja. Quando a gente estava no meio do louvor, o senhor levantou a mão e falou assim: ô moço, por favor, me dê a palavra. Aí a gente deu a palavra para ele e falou assim: olha,
Queria contar um negócio para vocês aqui. Há muito tempo atrás, há 3 meses atrás, esse grupo esteve aqui tocando, ele estava numa praça, não tinha ninguém, mas eu estava do outro lado da praça, num boteco, tomando cachaça, porque naquele dia eu estava armado e eu estava prestes a tirar a minha vida, eu ia dar um tiro na minha cabeça, eu estava bebendo para criar coragem. E, de repente, aquelas músicas começaram a entrar na minha mente, no meu coração. Depois, o pastor pregou uma palavra e aquela palavra foi para mim. E hoje eu me converti e toda a minha casa servimos o Senhor. Foi um testemunho assim que eu fico impressionado, sabe? Eu fico emocionado. Já está chorando aqui. Eu estou vendo aqui que um pessoal de Manaus entrou, e a Marilene, Isso. família do Onofre, são amigos nossos, já recebeu o Milad lá muitas vezes, a gente. Fizemos lindos Beijão pra trabalhos lá em vocês. Manaus. De vez em quando eu vejo um comentário, mas eu sei que a gente está dando um beijo para todos aí, viu? Vocês tocaram em Teresina? Sim. Sim, com o Almir. Ah, O Almir ele tem um estúdio de gravação aí. o Dalmir, o filho Dalmir, dele. Dalmir. Dalmir. O Dalmir, Dalmir que eu- Então, foi a primeira pessoa que levou o Milad aí. Nós fizemos no teatro aí. Teatro 4 de Aí Setembro, porque o Gabriel, o Gabriel, ele está aqui comentando sobre vocês aqui no Teatro 4 de Setembro. Eu não estava aqui Isso. nessa época, né? Mas que bacana que vocês já estiveram aqui, Não, né? o Dalmir- o marido o da Dalmir Lucélia levou a gente- Guedes. Não Isso. sei O Dalmir se a levou a Lucélia gente. canta. É. Ah, O Dalmir levou a gente, eu acho que umas 2 ou 3 vezes aí. Foi muito bacana. Ah, Teve uma vez que a bacana. gente foi de ônibus. O nosso ônibus quebrou na estrada. Nós ficamos Eita. 2 dias parados na estrada, esperando uma peça para poder chegar em Teresina. Rapaz, está aqui, então, que beleza, muito bom. E você comentou do, né, começo, meio e fim, como foi então essa decisão, encerrar o Milad? Vocês continuaram e continuam com o ministério de vocês, mas esse processo de transição? Deixa a minha namorada falar, porque hoje é aniversário não. dela, ela quase não está o falando. povo tadinha. fala que mulher conversa muito, mas aqui em casa não é muito assim não, viu? Ramon, é interessante que no início, eu me recordo mais das datas. O Wesley faz a maior confusão. Na cabeça do povo, eu acho que eu já tenho 90 anos, viu? Ele vai falando, Wesley, o povo está achando que eu já tenho 80. Mas aí, no ano 2000, depois do disco Milad 3, aí acabou a outra formação, nós começamos a trabalhar com músicos freelance. Aí a gente foi até em Tucuruí, no Pará, com músicos aqui goianos, músicos muito bacanas, né? E aí, quando foi mais ou menos no ano 2000, que encerrou totalmente as atividades, a gente já estava entendendo assim, que a gente tinha que começar algo novo, né? Que já era tempo de finalizar. E quem nos ajudou a entender isso muitas pessoas de missões, líderes de missões, inclusive de VPC, pastores. Né? Nós nos aconselhamos com muita gente, sabe? E, inclusive, o próprio um ex-diretor da Rádio Transmundial, ele nos ajudou também a entender aquele momento, a discernir os tempos, né? É aquilo. Né? Às vezes você fica querendo carregar alguma coisa na sua vida, não vou dizer um fardo, né? Um fardo, uma responsabilidade, que às vezes não é mais tempo para aquilo, né? E Deus está te querendo em novas frentes e outros, né? E outros projetos, e a gente às vezes não consegue entender. E nós precisamos de pessoas para nos ajudar nesse momento. E foi quando a Rádio Transmundial entrou na nossa vida. E quando ela entrou na nossa vida, nós entramos em parceria com eles, é uma das coisas que foram faladas. Aqui não cabe outro ministério, entendeu? Nós já somos um ministério, já somos uma missão. Então aqui nós temos espaço para Wesley e Marlene, né, desenvolverem seu trabalho. A gente precisa de uma pessoa com o perfil de vocês. Isso, para agenda, para divulgar os projetos missionários da rádio. Foi ali quando tudo começou, 2002, começamos as nossas atividades. Pensamos que já tinha rodado muito na vida,
né? Aí Ramon, entrou a Rádio Transmundial. Só para você ter uma ideia. A gente ficou muito tempo anotando as quilometragens, né? E chegou um tempo que já tinha 1 milhão de quilômetros rodados. Rapaz. E eu assim, nas últimas pesquisas minhas, já tinha sido 1.200.000 quilômetros rodados. Em 17 anos de ministério. 17, que ele tá falando 17 ainda com Milagre. Milagre. Depois disso, nós já estamos com, acho que quantos anos na rádio? Quase 15, 16 anos na rádio, e a gente já rodou quase a mesma coisa com a rádio. Rapaz, vocês continuam ligados à rádio? Sim, nós somos missionários da Rádio Transmundial no Ministério Itinerante da Rádio Transmundial. E vocês têm, obviamente, quais são os projetos musicais de vocês nessa fase da rádio? Da rádio, nós começamos com um disco chamado, aquele do Edu lá, Marlene, como é que foi? Sinal Maior. Sinal Maior. Depois gravamos 25 anos. Depois gravamos... A série, né? A série Hinos, Belos Hinos. Nós gravamos... Você conhece? Nós gravamos o 1, o 2, o 3, o 5 e o 6. Ó, que eu estava com eles aqui só para lembrar o nome das músicas. 5 e o 6. Aqui tem vários. Aí depois gravamos No Caminho, um disco chamado No Caminho, isso tudo com a rádio. Depois nós gravamos Moda e Viola. Moda e Viola. Wesley de chapéu. De chapéu. Moda e Viola. Aqui que tem aquela música do Vavá Provérbios, que ele falou, eu fiz uma música pro Wesley. Se emocionou. Maravilhoso aquele momento. Aí Moda e Viola. Depois de Moda e Viola veio... qual, Marlene? 7 Notas. No Caminho, Moda e Viola, 7 Notas. E por último, o Eterna Canção. Então, vamos chegar lá. Inclusive, eu quero destacar, já era para eu ter falado, o nosso querido Carlos Bragantini, ele está aqui, gente, desde a outra live. Beijão, acompanhando aqui. Isso é o nosso pastor particular. Pois é, mais um privilégio, né? Ele que fez uma live com um pastor aqui da igreja, no Conversas Teológicas, que também chama Ramon, pastor Ramon Laquelle, e é um prazerzão ver ele por aqui também. Que legal. O Bragantini é o seguinte, quando eu preciso de uma oração com unção, é com ele. Muito bom, muito bom. Voltando, eu percebi, vocês, na verdade, vocês têm uma trajetória, a produção musical de vocês aumentou na Transmundial. Vocês têm mais títulos dentro da Trans do que antes no período do Milad. É isso mesmo? Eu acho que foi assim, foram 3 que nós gravamos, Wesley e Marlene. Depois desses 3, aí a gente lançou 6 do Milad. Depois dos 6 do Milad... Participamos, né, do 6. Aí a gente gravou mais 6 hinos da Rádio Transmundial e mais os Wesley e Marlene. Olha a confusão. Mas vai dar uns 19 CDs aí, mais ou menos. Muito. E chegamos, assim, eu até comentei com o Vavá, foi assim, outra bênção que Deus me deu nessa fase, porque eu até falei para ele, eu sempre gostei muito das músicas do Vavá nos discos de vencedores. Então, eu realmente procurava. Quando você fala assim, deixa eu ver se tem uma música do Vavá. E esses contatos aqui com ele, maravilhosos. E conversando com ele, ele mostrou, e aí que eu fui ver os vídeos, eu não conhecia esse trabalho de vocês, esse último DVD que vocês lançaram. A Eterna Canção. Tem 2 anos que nós gravamos. Isso. E quando eu vi, ele me passou o vídeo aí que eu fui procurar. Aí eu fui ver. Quando eu vi o vídeo, a produção, o cenário, eu falei, cara, tem um trabalho que virou referência para mim, que eu acho lindo, que é aquele do Ademar de Campos, de 25 anos, Comunhão e Adoração. Muito lindo. Que ele reuniu lindo todo demais. mundo. Eu saí da Aliança naquela época, eu não cheguei a pegar esse trabalho. Mas ele, quando eu recebi o DVD, eu fiquei impactado, maravilhoso. Né? Aquele do Ademar. Quando eu olhei esse de vocês, eu falei, gente, é no mesmo nível. O cenário é lindo, os arranjos, o instrumental é inacreditável. Tudo foi de oferta.
Presente de Deus, né? Foi presente de Deus. Todas as pessoas que apresentaram, começando pelo Vavá como produtor, o Beto Ribeiro, né? Que foi quem fez toda a gravação. Do Prós e Canto, a esposa dele que fez aquela árvore lá de cenário. Coisa uma equipe grande deles que trabalharam. Né? Centenas de pessoas, foi tudo ajuda, foi de Deus, sabe quando... Porque assim, eu tinha um sonho de gravar um DVD, mas a rádio não tinha condição. Então a rádio entrou com uma pequena parcela, só para custear. O resto, tudo Deus foi mandando, passagens, hotéis, os músicos. Rapaz, foi uma coisa assim incrível. E por incrível que pareça, Ramon, no dia da gravação, eu perdi a minha voz total. Zero. Eu não tinha voz nenhuma. Né? Um dia antes. Não tinha voz nenhuma. Acabou. Pegou uma dengue. Eu não sei o que aconteceu, porque é o seguinte, eu estava com voz, fui jantar numa casa de uns amigos e dormi. Quando eu acordei, não tinha nada. Eu tenho um filho que é médico e ele falou, pai, eu vou resolver isso. Chamou um amigo dele, que é um outro médico, e eles fizeram um estudo lá, não sei o que é que eles aprontaram, e aí levou eu para o hospital. Deu uma overdose de corticoide. Fiquei uns 15 minutos tomando uma injeção na veia, em tubo, com injeção na veia e tal. À noite eu estava com a voz zerada. Inclusive o Bregantin veio no DVD, veio no lançamento, ele estava aí. Foi nosso convidado especial. Uau, eu realmente, para quem não sabe, eu coloquei, chamando ontem, quase de madrugada, eu coloquei a Não Tenha Sobre Ti, do DVD, né? E aí muita gente foi vendo, né? Eu falei assim, então, gente, esse DVD, inclusive, como está a situação de vocês nas plataformas? O que é que a gente encontra de vocês nas plataformas, Deezer, Spotify? Como é que está isso? O DVD já está, né? O CD do DVD, porque o DVD é um CD e um DVD, né? Ok. Os dois. O CD está... E tem alguns discos que a rádio ainda está colocando ainda, né? Está preparando para colocar, entendeu? Mas a gente não tem muita coisa nas plataformas digitais, nós não temos, assim, mas esse é o trabalho mais novo, né? De quem é a propriedade do Milad? Quem é que trabalha com o acervo do Milad? São vocês? A gente ficou com a última pessoa que ficou cuidando do Milad, tudo do Milad foi eu. E depois o Beto, que era percussionista do Milad também. Beto Barros, né? Ele junto com o Vencedor Eu acho que ele entrou na live. Ele trabalha hoje na Aliança, né? Ele junto com o Vencedor. Eu convidei ele. O Beto agora, eu encerrei o Milad, fiquei com isso, mas depois, agora eu estou lembrando, eu cheguei a repassar para o Beto essa parte das matrizes, matrizes do Milad, para ele cuidar. Aí ele foi e fez 2 discos, dos 6 ele fez 2 com o Vencedores por Cristo. Agora não tem mais nada, né? Não tem mais nenhuma. Eu lembro, eu trabalhava em Vencedores quando surgiram as remasterizações. Eu trabalhava lá no grupo. Nessa época foi comigo. Isso, Milad 1, Milad 2. Eu fiz isso com o Assir. Nessa época eu fiz isso com o Assir. Aí depois dos CDs. Então, aí passou, ok. Os CDs do Milad, se eu não estou enganado, alguns estão no Spotify. Pode ser que esteja, pode ser que o Beto, a turma, possa ter colocado. Né? Ok, não sei, só para entender. Nós não temos consciência. Então, a obra do Milad hoje não está com nem o 3, que foram só vocês? Não, eu acho que não. Não. Ele está perguntando se a obra do Milad, se a gente continua, né? Isso, vocês não administram ela. Okay, não, desde que a gente entrou na Rádio Transmundial, Ramon, essa parte a gente não trabalha mais. Não sei se o site do Milad
Tá na ativa? Eu acho que ainda deve ter alguma coisa no site. Ok. Então, devagarzinho vai alguém postando Então, alguma coisa. isso, até para entender e ajudar as pessoas a redescobrirem, né, Isso. ou encontrarem. Depois tenta- A Transmundial é que cuida desses que vocês fizeram pela Transmundial e está com a Sim, Transmundial. Sim. Todas as E matrizes é dela, é da própria rádio. Esse de quantos anos, esse DVD que eu estava falando, qual que é o nome dele? Eterna Canção. Eterna Canção. Esse Ele é pela também. rádio ou ele É é pela de vocês? É pela rádio. Nós não temos nenhum trabalho nosso, assim, que é nosso, Fora da independente, fora da Tudo que nós rádio. fizemos assim foi para a rádio. Com isso a gente ajuda a rádio como uma missão que ela é, né? E a gente tem uma participação, mas quem bancou tudo foi a rádio que fez. Tudo, a produção executiva é dela. E a única coisa que temos, nosso, assim, que São os três primeiros. Os três Maranata, primeiros. Planeta de Ouro e Recomeçar. Que de vez em quando a gente comercializa nas nossas apresentações. Aqui tem até um que eu peguei aqui. Não sei cadê ele. Esse aqui era o Planeta. Aqui, esse aqui é o Planeta de Ouro. Aí. O Wesley tá só meio Black Power aí, ó. Que bacana. Então foram feitos os CDs, ok. A gente fez CDs deles, né? Mas não regravamos o CD. A gente nunca regravou, a não ser algumas músicas, como Maranata no Eterna Canção, né? Que o Vavá resgatou. Eterna Canção e Planeta de Ouro, que ele gosta muito. No Eterna Canção a gente fez a nossa coletânea. Né? O Vavá, eu deixei para o Vavá fazer essa coletânea, então, e ele foi escolhendo. E colocou algumas músicas dele, né? 4 canções do Vavá. Música dele, música do Gladir Cabral, música do Estênio. O Estênio veio e cantou conosco. O Estênio cantou com a gente, o Gladir cantou com a gente, o Vavá cantou com a gente. A Silvia Mendonça também. Porque essas pessoas, Ramon. Isso. Essas pessoas são pessoas que nos acompanharam a nossa história desde que começou. Faz parte da nossa vida. Né? Nosso repertório esses compositores nos ajudaram a vida toda. Então a gente trabalha em parceria com eles, que é o Estênio, o João Alexandre, né? O Wesley cantou músicas do João há muitos anos, né? Não tinha jeito, até hoje, você chega num lugar, o povo quer que você cante Olhos no Espelho, não tenha sobre ti, cego de Jericó. A gente tenta botar música nova, mas não citaram aqui, eu não vi quem colocou, gente, a música, aquela O Rei Uzias, eu vi a versão. Essa música ficou linda simplesmente maravilhosa. Eu fico chateado, depois eu ficava, gente, como é que eu não sabia, como é que eu não conhecia, como é que eu não tinha visto isso ainda? Porque é absolutamente lindo. Ela é maravilhosa. Esse material. Deixa eu te mostrar uma nova proposta, uma proposta antiga que a gente gravou no Recomeçar do Rei Uzias. Olha que coisa bonita. Olha. De 2000, é um disco que a gente fez. Tá dando para ouvir? Tá. Agora com o Estênio ficou bonito demais, nós dois cantando juntos. Você já entra junto, não? O ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam e clamavam uns para os outros, dizendo, e clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor
dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Que lindo. A composição é do Estênio. Do Estênio. Essa é do Estênio. Ah, que coisa linda. Olha, o Estênio é tão lindo, como você falou, a história dessas canções, cada uma tem uma história. Nós estávamos em São Paulo ainda no Milad, o Estênio deixou uma fita cassete lá em casa, né, Wesley? Com várias músicas que nós fomos gravar bem depois, porque eram músicas para serem gravadas no Milad, algumas dessas, né? Então, aí mais no futuro, eu e o Wesley gravamos Dia Feliz, que é um estilo regional, né? E gravamos essa Rei Uzias. Você conhece Dia Feliz? Não deve conhecer, não. Mas aí, mano, um pedacinho. Eu não me lembro. Sim, mano. É bonito, cara, olha só. Eu trago guardado bem dentro do peito uma recordação. É Goiás, né? Algo bem precioso, é muito difícil a gente esquecer. Essa flor que eu cultivo no meu coração. Preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. Foi o dia, e Wesley, em que Jesus me encontrou. Dia feliz, Tênio. Dia feliz. Estava morto, deu-me vida. Eu era escravo e me libertou. Estava cego, ele me deu sua luz. A gente fez isso. A gente fez isso com a sanfona. No Moda Viola, o Amin Braga, um sanfoneiro muito bom aqui de Goiás, que tocou. Essa música está no Eterna Canção? Não. Não, essa música está no CD Moda e Viola. Moda e Viola, okay. Que é um... É o lado sertanejo da dupla. Falando em moda e viola, esse negócio de moda e viola, tudo começou assim. Eu mais Wesley saíamos nas nossas apresentações, né? E o pessoal falava, vocês são de Goiás, vocês não cantam nenhuma moda e viola? Eu falei, Wesley, nós vamos ter que incluir uma moda de música regional aqui no nosso repertório. Foi quando nós conversamos com o Vavar. Tá aqui, ele tá firme e forte. O Anjo Vavar. Aí o Vavá fez uma música junto com o Estênio. O Estênio, essa é demais. Essa é um batidão mesmo. Só que eles cantam um pouquinho diferente da gente. E essa música, quando nós estivemos no Canadá, essa música fez muito sucesso no Canadá com os portugueses. Né? Porque o povo, essa toque de fé, sabe? É mais ou menos assim. Vou abaixar um pouco aqui. No tom de viola. Cristo ia andando já compadecido, a filhinha de Jairo salvar. Mas não é esse o acontecido que eu quero agora para todos contar. É que quando Jesus caminhava, espremido entre a gentarada, veio por detrás sua mulher e apalpou as suas vestes. Foi um toque de fé. Pobre mulher, ai meu Deus, já sofria torcendo-se uma hemorragia e gastou em vão os seus valores, padecendo tanto na mão dos doutores. Tinha ouvido a fama de Cristo e sua cura havia previsto. Ela creu de tal forma que até
foi sarada de vez, ai, foi um toque de fé. Aí por aí vai, tem mais 2 estrofes, viu? Muito bom. São Muito lindas. bom. Vavá Estênio. Nossa, esses nomes juntos só pode sair coisa boa. Vocês cantando, realmente, olha que grande privilégio nosso aqui, ouvindo, conhecendo. Eu fico muito feliz, né, Rapaz, com essas Vavá é um conversas. monstro. Vavá é um monstro. Eu até falei para ele fazer uma plástica, mas ele não quis. Os CDs os trabalhos são muito bons, né? Tava até aqui, Eterna Canção. Eterna Canção é do Vavá, que, olha só, quando ele cantou, eu conheci essa música porque saiu no Raízes 2, o de capa azul. Isso, Quem cantava, inclusive, era o Big, aquela voz, né? O Big que faleceu depois. E a música linda, e aí eu falei assim, gente, essa música é do Vavá, tá certo. E ouvindo a versão, né? A versão também dessa música no DVD também Aí nós gravamos no CD No Caminho. A gente gravou. Eterna Canção. E aí, quem fez o arranjo foi o Beto, que era tecladista do Logos. Beto Mouzinho. Inclusive, vale a pena você fazer uma live com esse cara, viu? Opa! Eu tô anotando os contatos, eu tô indo atrás de todo mundo. Ele e a Vanja, é Beto e Vanja. E aí, o que aconteceu? O Vavá aproveitou esse arranjo, assim, esse gancho do Beto, o arranjo, e ele gostou demais, até agradeceu muito o arranjo que o Beto fez, e o Vavá praticamente fez assim, a música daquela forma. E ficou lindo demais. Na mesma linha, com exceção né? da guitarra, né, do André, do filho do Vavá, arrebentou tudo, quebrou tudo aquilo ali. E os músicos, né, o Jader, o baterista, o Léo Araújo, o baixista, né, as meninas, a Soila, a esposa do Vavá, Sueli, que fizeram o Beck, o meu filho Guilherme. Aquele Beck eu fiquei apaixonada nele, viu, o Ramon? Seu do filho. DVD. É meu filho, aquele do meio, que inclusive ele canta uma música dele, chamada No Caminho é Dele, essa música. Ele é quem canta. O que eu tenho descoberto nesse período são as conexões, né? Então, coisas que a gente nem imaginava, figuras aí, vocês se cruzavam, a musicalidade. Por exemplo, ontem à noite eu fiz uma com o Geleia do Livre-Arbítrio. Sim, nossa, né? Geleia. Ali de Brasília. Eu nunca imaginei na minha vida, porque eu era muito fã do Livre-Arbítrio, nos anos 90, aquela pegada rock que eles tinham, né? Eu nunca imaginei que ele andou e que ele tinha contato com o Milad, com essa turma. André, ele era amigão da gente. Ele foi contando, eu falei, cara, tu andava com o pessoal do Milad, e aí alguns eventos que, por exemplo, o Carlinhos Veiga contou dos acampamentos, dos encontros, inclusive em Goiânia e tal, e ele falando que participava. Eu falei, gente, como é que pode? Sim, tinha um evento goiano que chamava Louvor. Aí era Louvor 81, 82, 83, e vinha todas as bandas do Brasil, e era praticamente assim, uma semana, entendeu? Vinha o Vavá, vinha Vencedores por Cristo, vinha Logos, vinha todo mundo, entendeu? E aqui reunia essa turma toda, entendeu? Então foi assim, quase 10 anos de louvor em Goiânia. Isso. Que marcou. Quem falou sobre isso, 2 pessoas que citaram, por exemplo, esse evento, foi Gerson Ortega, que comentou sobre a importância, Bené Gomes. O Bené Gomes também falou. Hoje à tarde, às 4 da tarde, eu vou fazer uma live com o Silvério Pérez, também, do Panonia. Então, assim, essas coisas elas vão se entrelaçando e o resultado é esse, né, que nós temos e tantas pessoas Tudo marcadas. pessoa do coração, todos são do coração. Né? A gente conhece bastante eles. Que coisa nesse DVD Eterna Canção, Ramon, a gente que é pai, né, e mãe, acabou de ter os dias das mães aí, a gente tem um orgulho da nossa família, né? Nós temos 3 filhos, né, que é o Tiago, mais velho, o Gabriel e o Guilherme, já somos avós, né? Temos uma netinha. E assim, para nós, a nossa alegria é essa família que Deus nos deu, que o Senhor cuidou e guardou, né? Porque a gente viajou muito, esses meninos foram criados dentro do ônibus, do Milad, né? E assim, eles têm mais histórias para contar do que a gente, né? Se você quer saber quem foi o Wesley Marlene,
quem era milagre, converse com os nossos filhos, conversa com os filhos de todos nós. Chegou a época, Ramon, que eles viraram para mim e para a mãe e falaram assim, mãe, eu não aguento mais o milagre. Eu não aguento ouvir o milagre, mas eles dormiam atrás dos púlpitos, atrás de bateria, né? Eles sofreram bastante. Você falou disso, sem brincadeira, eu já tinha notado, assim, eu podia fazer, numa live que eu fiz com o Eduardo Silvano, lá de São Paulo, sim. E eu vi os filhos ajudando muito, né, nisso. E eu tive ali, na hora até no tempo, eu podia começar a fazer umas lives com os filhos, para mostrar como é que eles viram o Ministério dos Pais, como é que isso mexeu. Muito legal. Então, vamos legal. Fazer as coisas aqui. Vai fazendo mesmo, viu? Olha, desde o começo, eu não marquei o nome aqui, mas estão pedindo um pedaço, desde a primeira live, desde lá do começo, de Tantos Amantes. Você pode fazer? Tá. Posso. Sim. Vou tentar aqui, viu? Como diz o João, a gente vai mudando os tons, você vai abaixando. No DVD Eterna Canção, nós abaixamos todos os tons. Inclusive, ele está com a gente, que era aquele rock, foi um rock que nós gravamos no vinil. Aquele rock, ele é uma versão de um pessoal que era de Meninos de Deus, sabe? E a gente gravou no Maranata. E depois, vencedores começaram a cantar e o Vavá resgatou ela aqui no DVD Eterna Canção, que ficou demais, né? É a última música, o último rockão que entra ali. Meninos de Deus. Fazer... Hã? Depois a gente fala, pode cantar. Tá, Vento Livre, né? Vento Livre, do Jorge Camargo, Queridão, e Guilherme Kerr, né? Peraí. Mas está procurando aqui. Não procurando, eu já achei, só que eu cliquei aqui, deu zebra. Não, mas já vai sair aqui agora. Tantos Amantes 1. É porque tem outras versões que a gente regravou, né? E a gente quer a original. Vamos ver aqui. Tá bom a altura? A altura tá boa? Baixa um pouquinho, acho. Só um pouquinho. Eis-me aqui outra vez, nesse sol de escaldar, volto ao poço pra água buscar. Minha vida é buscar, tô cansada de mim. Até quando não vejo fim. Tantos amantes na vida, fugaz alegria, tão curto o prazer. Quanto mais tenho, mais quero, já me desespero, não sei o que fazer. Eis ali um homem, parece um judeu, tá sozinho, cansado de andar. Até falou comigo, água me pediu, acho estranho querer conversar. Não me tratou como os outros, me olhou como gente, chegou-me a dizer: se você soubesse quem sou, logo me pediria, e a água
você daria razão para viver, daria razão para viver, daria razão para viver. Amor, eu casei com ela, mas ganhei a voz dela de presente. Deus é bom! Mas é bom demais. Que coisa linda! Olha, gente, já vamos aqui avançando e eu só posso agradecer do fundo do coração, né? Essa conversa aqui, saber que vocês continuam, é algo importante dizer. Vocês continuam no ministério, vocês continuam produzindo, vocês continuam trabalhando, né? E o ministério de vocês, inclusive compondo, vocês continuam compondo, saindo música, é uma turma fantástica, né? Ô, Ramon, de vez em quando sai uma música, eu não sou assim, aquela compositora assim que eu vou falar, vou fazer uma música aqui, sabe? Mas de vez em quando vem alguma inspiração. E uma das últimas músicas que veio, foi muito interessante a história dessa música, Eu Posso Crer no Futuro, que ela chama, sabe? Inspirada no Salmo 127, se não me engano, se o Senhor não guardar a casa, vão vigiar os guardas. E a gente fez essa música surgiu num dia que eu estava na cozinha, fazendo comida, e foi um dia de muita tribulação, era um dia de tristeza, era um dia de necessidade, nós estávamos passando necessidades básicas na família, né? Então, veio essa canção, né? E eu falei para o Wesley, pega um gravador e grava para mim, porque veio música e letra. Eu não estava com violão na mão, nem nada, né? E aí veio tudo junto. Veio tudo junto, né? E assim, eu não sabia que 3 meses depois que tínhamos feito essa música, a gente ia estar nos Estados Unidos, poucos dias depois das Torres Gêmeas. 15 dias depois que as Torres Gêmeas caíram. Isso. A gente cantava essa música lá e o povo americano chorava porque pelos acontecimentos. Entendeu? Ela fala, se o Senhor não guardar a casa, em vão vigiam os guardas. Se o Senhor não guardar a cidade, de que vale cercá-la com muros? Eu posso crer no futuro, eu posso crer. E por aí vai, né? Imagina os gringos ouvindo isso, sendo traduzido para eles. E eles, assim, muitos estavam voltando para a igreja, estava desviado, estava voltando. E foi um chororô naquela igreja, rapaz, que foi um negócio... Foi uma canção profética, eu creio, né? Porque eu não entendo isso que fala. Se o Senhor não guardar a cidade, de que vale cercá-la com muros? Os Estados Unidos viu a sua segurança toda desabar, né? Então, assim, é só Jesus, né? Tem uma parte que fala, se o Senhor não guardar a terra... que vale contar aos filhos. Se o Senhor não guardar a terra, em vão habitam os homens. Se o Senhor não mudar a história, de que vale contá-la aos filhos? Eu posso crer no futuro, com Jesus, governando na terra, reinará a paz nesse mundo. Então, assim, é uma canção também escatológica, que é um pouco assim da nossa veia, né? Lógico, vocês se convertem, para quem foi entrando depois, gente, eles se converteram lendo Apocalipse, os dois. Então, o pessoal, aconselho vocês depois a olharem. Lembrando, pessoal, eu salvo as lives, eu coloco elas no Facebook, né? E coloco também no YouTube. Facebook e YouTube, é só procurar História da Música Cristã no Brasil. Tem o perfil lá, vocês vão poder acompanhar essa live. Eu estou transformando agora em podcast, o pessoal vai pedindo e eu vou distribuindo, né? O conteúdo para ser espalhado. Marca a gente lá, Ramon. Vamos compartilhar. Com certeza, também. Vou marcar. Marca a gente do Face. No Spotify já tem o podcast, está lá, é possível ver pelo Spotify. História da Música Cristã no Brasil. Então, vocês vão poder ouvir depois essa live.
esse período agora de quarentena, surgiu alguma coisa assim? Ainda mais vocês que são ligados. Eu sabia que você ia fazer essa pergunta. Surgiu. Eu declarei 832 vezes: Marlene, eu te amo, Marlene, eu te amo, Marlene, eu te amo. Olha aí. I love you, surgiu muito pão de queijo, pães, né? A inspiração foi muito para dentro da cozinha, viu, Ramon? Entendo bem, entendo bem. Minha esposa já apareceu aqui quando eu passo da hora na live, aí ela surge. Eu entendo que ela tá tipo assim, não vai acabar, né? E aí, ela apareceu aqui, eu já vi, Ramon. Mais ou menos assim, mas ela até estava comentando, de conhecendo e ouvindo muitas histórias, né? Ela se converteu bem depois. Nós tivemos uma explosão nos últimos 15 anos no meio da igreja, muitas pessoas se converteram, né? Os números da igreja brasileira mudou demais. Então, assim, nós temos uma multidão de pessoas que não conhecem a história. Que verdade. Ramon, essa iniciativa sua é maravilhosa, viu, Ramon? Eu lancei pela Rádio Transmundial um livro chamado Memórias de um Cantador, onde eu relato toda a minha vida antes e depois do milagre. Os causos, né? Os causos. Então, se as pessoas quiserem adquirir esse livro na Rádio Transmundial, pelo site, vocês vão morrer de rir e de chorar. E de chorar das histórias que a gente conta nesse livro, que é fantástico. Muita gente que já leu, já me parabenizou, já falou que foi muito tocado e tal, então vale a pena. Chama Memórias de um Cantador. Ele não mentiu, porque eu estava junto escrevendo a história, viu, Ramon? Então, aliás, pode falar. Vocês já fizeram o programa lá com o João Paulo na Transmundial, o painel literário? O painel literário, não, né? Não, ainda não. A gente fez um outro contando. A nossa história a gente já contou demais na Rádio Transmundial. Muitas vezes. Eles já estão enjoados da gente. Agora é a vez do Vavá. O Vavá agora que fica contando as histórias dele e é uma benção, entendeu? Que bacana. Mas é um ministério maravilhoso do João Paulo. Mas, Ramon, olha, eu quero te agradecer de coração a todas as pessoas que entraram aí nessa live e dizer que para a gente foi uma alegria. Mas agora eu vou soprar a velhinha aqui da minha esposa, vamos cantar um parabéns para ela. Só tá eu e ele aqui sozinhos, né? Uma velhinha para uma novinha, né? Então... Muito bom, sabe as palavras. Muito obrigada, João Paulo. Eu estou dizendo, João Paulo é outro. O João Paulo é meu amigo, nós estudamos juntos, ele é um irmãozão que eu tenho, assim, então... Que legal. Eu acho que hoje vai ter uma live dele com a rádio, se não me engano, hoje à tarde, às 16 horas. Se não me engano. Vou dar uma olhada acho que aqui. Sim. Eu estou dizendo que algumas das coisas que eu aprendi nessa quarentena é que nós não podemos e nem devemos irritar as nossas esposas, né? É verdade. Então, o Wesley aí já mandou bem aí a questão. Fica à vontade. Mas, realmente, olha, muito obrigado, né? Eu estou muito feliz de ter eu te parabenizo também, João Paulo, por esse trabalho. João Paulo não, Ramon. Você foi falar no João Paulo? Ramon. Pastor Ramon, eu te parabenizo por essa iniciativa aí de estar resgatando essas histórias para essa galera nova, jovem aí, dessa última geração, conhecer um pouquinho das raízes, né? É tão bacana, tão bacana. Eu vejo meus filhos indo lá atrás, buscando, né? Tem muita coisa boa, né? Muita coisa boa, maravilhosa. Não esquece de ver o Milagre no YouTube, tá? Vou procurar, inclusive vou ver. Na minha página do Facebook, tá lá. Se for lá, você vai ver lá. Tá bom? O Wesley não é muito internauta, não. Precisa ajudar ele. Sem problema, gente. Muito obrigado, então. Agradecendo a todos que acompanhando olha só, quase 2 horas e o número está aqui mantido. A turma ficou, migrou. Fiel, né? Obrigada, gente. Beijão para todos vocês, viu?